Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Vinhos de Corte. Você já sabe, né? Se você segue a gente, você sabe que toda quarta-feira a gente tem um episódio novo do podcast. E se você está vendo a gente aqui, você sabe que eu tenho aqui um convidado que eu já vou apresentar para vocês. Temos até dois convidados, porque temos aqui um ilustre, olha aí, ó. Temos aqui um cachorro aqui que também já vai se apresentar, quer dizer, vamos apresentar ele, né? E eu vou já contar para vocês onde eu tô e o que a gente vai conversar aqui. Então, se você ainda não segue a gente, siga aí. Você já sabe, eu sou o Daniel Perches, sou criador do blog e das redes sociais Vinhos de Corte, e dessa vez eu estou aqui com o Jorge Rosas, que é o presidente do grupo do Adriano Ramos Pinto. Isso mesmo. Muito obrigado por receber a gente aqui. Eu é que eu agradeço, é um prazer tê-lo aqui conosco. Aliás, muito obrigado a vocês por receberem, né? Porque agora como é que é o nome desse nosso amigo aqui? Ele chama-se Coa, que é o nome do rio Coa. Que passa aqui em baixo. Portanto, é um afluente do Rio Douro, que nasce no centro de Portugal, junto à Serra da Estrela, e desagua aqui no Rio Douro, a alguns poucos quilómetros daqui, o Rio Coa. É um nome muito bom para um parceiro, está sempre junto aqui. Sempre junto, e adora estar aqui no meio dos vinhedos e passear. É um cão pequeno, nós vivemos no Porto e ele adora vir aqui. Sempre que eu venho para o Douro, venho com ele, porque ele adora os cheirinhos dos vinhedos. Quem não gosta, né? Quem não gosta. Mas, Jorge, a gente está aqui num lugar muito especial, que eu queria que depois você contasse para a gente, mas antes, queria que a gente contasse aqui, situasse, você hoje é o presidente do grupo, mas você é de uma família bastante conhecida aqui de Portugal, não é isso? Sim, ora bem, a história é longa, começa no século XIX, com o meu bisavô e o seu irmão, o Adriano Ramos Pinto e o António, que o Adriano decide com 21 anos, apenas 21 anos, criar a sua própria vinícola. Olha. Quando o seu pai já era produtor de vinho do Porto, já tinha uma quinta aqui no Douro, mas o Adriano resolveu estabelecer-se por conta própria e fazer a sua própria vinícola, porque ele tinha uma ideia absolutamente revolucionária para a época. Na altura, todo o vinho do Porto era expedido em pipas. Certo. Isso mais ou menos, que ano que era? Estamos a falar de 1880. Certo. Foi o ano da fundação da empresa, embora ele já tinha começado antes, a fundação foi assinado o documento em 1880. O pai dele, portanto o meu trisavô, já tinha essa quinta do Souto, no Baixo Corgo. Legal. E o Adriano começou com uma ideia absolutamente inovadora para a época, porque em vez de vender o seu vinho do Porto, em vez de exportar o seu vinho em pipas, ele resolveu fazer um vinho de altíssima qualidade e fazer um packaging com os melhores materiais que se podiam encontrar na altura na Europa. Legal, olha. Então ele foi, as cápsulas metálicas que se põem por cima do gargalo eram feitas na Holanda, as garrafas eram alemãs, porque ele na altura considerava que as melhores garrafas produzidas na altura eram na Alemanha, os rótulos eram desenhados e concebidos, produzidos em França. Na altura, não podemos esquecer que a altura França, Paris, era a capital mundial da cultura, todos os grandes artistas estavam sediados em Paris e, portanto, ele mandava sempre desenhar os rótulos em Paris pelos maiores artistas, pelas maiores litografias da época. E pronto, e o vinho do Porto era de altíssima qualidade. Entretanto, ele olhou para o mercado e viu que havia dois grandes mercados de vinho do Porto na exportação. Um era o Reino Unido e o outro era o Brasil. Pouca gente hoje em dia tem esta noção que o Brasil sempre foi um grande consumidor de vinho. Aliás, desde o Cabral que o Brasil consome vinho, quer dizer, o Portuga nunca teria conseguido chegar ao Brasil sem vinho. Sem vinho, claro. Você tem que pensar que a água, na altura, no século XVI, ainda não havia métodos para conservar água. E, portanto, ao fim de uma semana, 2 semanas, por muita água que eles pusessem no barco, a água estava inquinada. Claro. E, portanto, a única forma que eles tinham para hidratar era tomando vinho, porque o vinho não inquinava, porque tinha álcool. Claro. E, portanto,
Vinho no Brasil já se consome há Há muito tempo. 533 anos, há 523 anos, não é? Sim. E, portanto, julgo que só com a ditadura militar é que as vendas de vinho caíram bastante e por isso é que as pessoas hoje em dia têm a noção que o vinho é algo relativamente novo no Brasil, que não é. Sim. O vinho já se consome no Brasil há muitos Desde séculos, desde a descoberta. desde a descoberta. Não é? E, portanto, ele constatou que no final do século XIX o mercado brasileiro era importantíssimo e resolve focar todas as suas energias e atenções no mercado brasileiro, vendendo um vinho 3 vezes mais caro do que a concorrência. Mas sempre de altíssima qualidade Claro. e com um packaging muito bonito. E rapidamente Adriano, ele pôs o nome do nome dele no rótulo, Sim, e rapidamente Adriano tornou-se sinónimo de vinho do Porto no Brasil. é verdade. Ainda hoje há pessoas que pedem uma taça de Adriano em É. vez de pedir uma taça de vinho do Porto. Portanto, a marca confunde-se com a denominação de origem Claro, controlada. claro. Nós hoje somos a marca mais antiga de vinho do Porto no Brasil. Quando que começou lá? Nós começamos logo no início, logo em 1880. Nossa. E, portanto, mais antiga, sempre sem interrupção. Tá. Durante a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, sempre continuamos exportando para o Brasil, mesmo durante a ditadura militar. Portanto, é uma marca ícone, referência no Brasil. Sim. E, portanto, a minha família sempre esteve muito ligada ao Brasil. Aliás, nós na nossa sede social no Porto, em Vila Nova de Gaia, temos um museu onde as pessoas está aberto ao público e as pessoas poderão ver que a nossa história da nossa casa está intimamente ligada ao Brasil. Sim. Há imensas histórias ligadas. Uma delas sou eu. A minha família sempre foi ao Brasil para apresentar os vinhos, Claro. para fazer degustações. O meu pai ia com muita frequência ao Brasil e numa das suas viagens conheceu a minha mãe, paulista, que era conservadora do Museu de Arte Contemporânea, Arte Moderna, em São Paulo. Conheceram-se e aquilo foi um bocado amor à primeira vista. Que legal. Namoraram durante 2 anos por carta e depois acabaram por casar e cá estou eu. Pronto. Meio brazuca, meio partuga. Pô, isso é... Coração dividido entre dois. Então, a gente tem certeza que vocês vão continuar no Brasil, vão continuar distribuindo lá no claro que Brasil. sim. Isso não tem problema. Embora o Brasil, sabe que é um país, já deixou de ser o nosso maior mercado, hoje vendemos em cerca de 100 países Olha. no mundo. Infelizmente o Brasil não está entre os 3 primeiros, mas mercados. O primeiro é qual? Inglaterra? O primeiro de exportação é França. França, olha. Depois os Estados Unidos. Obviamente o maior mercado é Portugal. Claro. Ramos Pinto é conhecidíssimo. Sim, sim. Até com os vinhos de mesa, com os vinhos de Doc de Douro, os vinhos tranquilos que nós produzimos, com o Duas Quintas, o Bons Ares, são conhecidíssimos e, portanto, Portugal é de longe o maior mercado. Mas em segundo aparece França, que é um mercado muito sofisticado, não é? E para nós é um grande orgulho, um dos países que produz os grandes vinhos do mundo, nós termos uma presença tão forte em França. É verdade. Tem uma cultura muito grande do vinho, né? Entendem bastante de vinho, consomem bastante vinho e tem lá bastante vinho do Porto. Legal. E portanto, o Adriano funda a empresa, dedica-se ao mercado brasileiro e ainda hoje é um mercado que está muito próximo do nosso coração, um mercado histórico para a Ramos Pinto e que nós damos continuidade a esta filosofia de produzir vinhos de altíssima qualidade. E isso é um ponto muito importante para nós. E a grande diferença, muitas pessoas dizem, há várias vinícolas de vinho do Porto, qual é a diferença entre a Ramos Pinto, entre a Adriano Ramos Pinto e as demais vinícolas? E para mim existem 3 grandes diferenças. A primeira é o facto de todos os nossos vinhos de Porto tintos são feitos com uvas dos nossos próprios vinhedos. Legal. Isso permite-nos controlar a qualidade da uva, porque se você não tiver uvas boas, nunca conseguirá. Pode ter o melhor enólogo do mundo, Claro. pode ter o melhor centro de vinificação do mundo, mas se a uva não for boa, nunca vai conseguir Claro. fazer um vinho de exceção. Claro. E, portanto, para isso, nós acreditamos que a única forma de ter uvas de altíssima qualidade é ter os nossos próprios vinhedos e poder controlar, de janeiro a dezembro, todo o ciclo vegetativo da vinha.
é a única forma de ter uvas de altíssima qualidade e produzir vinhos de altíssima qualidade. Depois há outra coisa que é o facto de Ramos Pinto estar muito orientada para a pesquisa científica de desenvolvimento em termos de vitivinicultura, isto é, de vinha e de enologia. Também. Nós fomos responsáveis pela seleção das castas no Douro. Como sabem, no Douro existem mais de 100 castas diferentes. Sim. Selecionamos as 5 castas que hoje todo mundo aqui na região do Douro utiliza, que é o Touriga Nacional, Touriga Franca ou Touriga Francesa, Roriz, Barroca e Tinto Cão. Sim. Essas castas que a minha família selecionou tornaram-se hoje as castas oficialmente recomendadas pelos organismos que controlam a viticultura no Douro. Portanto, todo mundo planta estas castas, embora nós continuamos a plantar outras que são autorizadas, Claro. porque consideramos isto um património genético extraordinário e, portanto, devemos continuar a estudar as outras castas, mas estas hoje são as 5 principais que foram selecionadas por nós. Fizemos também estudos de mecanização da vinha, porque o trabalho aqui é muito intenso, a mão de obra é difícil trabalhar aqui, porque tem amplitudes térmicas brutais. Sim. E, portanto, nós introduzimos tecnologias de forma a conseguir pôr tratores nestas vinhas plantadas em pendentes muito acentuados. Hoje em dia, toda a gente aqui na Val do Douro utilizam a metodologia que nós introduzimos no Douro. Vocês são pioneiros aí em vários pontos, né? Isso é muito interessante. E sabe, quando se é pioneiro, os outros todos seguem. Claro, não é? claro. Quando se for coisa boa, claro, né? Claro. Se for bom. E por último, há uma coisa muito importante que é família. Uma empresa familiar, hoje continua a ser dirigida, você conheceu os meus primos e portanto, por descendentes diretos dos fundadores. Apesar de hoje a Ramos Pinto já não pertencer à nossa família, pertence a outra família, que é uma família francesa, muito conhecida também, conhecidíssima no mundo inteiro, conhecida talvez como um dos grupos de luxo, o melhor grupo de luxo do mundo, que é o grupo chama-se Coleção Roederer, tem a famosa casa de champanhe Roederer, ou Roederer, em inglês ou em francês, mas também tem o Champagne Dutz, tem vários chateaus em Bordeaux, o mais conhecido Pichon, tem o Domenot, na Provença, no sul de França, que faz o famoso Rosé Haute, tem várias vinícolas na Califórnia, onde fazem o sparkling wine, portanto o espumante, porque não se pode chamar champanhe, porque champanhe é produzido na região de Champagne, considerado por vários jornalistas o melhor vinho espumante produzido fora da região de Champagne, do mundo. Portanto, realmente em tudo que eles tocam têm as melhores vinícolas de cada denominação de origem controlada. E eu achei interessante porque essa família, que é uma família, como você mesmo disse, muito conhecida, né, muito grande, veio e comprou de vocês, né? Não é uma sociedade. Sim. Eles compraram. E você continua aqui. Você falou, eu vendo, mas não saio. Não foi isso. Eu, na altura ainda era jovem e eu disse, foi meu pai que vendeu, portanto eu nem tinha a opinião a dizer, era um jovem, mas o meu pai disse, eu vendo. E eu disse, eu quero conhecer estes franceses que estão, porque o Cristal, o champanhe Cristal é conhecido no mundo inteiro, sabia que era um champanhe maravilhoso, talvez o melhor do mundo, mas eu queria conhecer as pessoas que estavam por trás desse champanhe. E então vivi 3 anos em Champagne, eles convidaram-me para ir trabalhar lá, foi uma experiência incrível na minha vida, aprendi muito, foi um aprendizado, acho que aprendi mais lá do que na universidade. Imagino, de facto foi um aprendizado inacreditável e pronto, e foi e hoje, e de facto são pessoas do ponto de vista humano incríveis, não é? É bom trabalhar com gente muito civilizada e muito eticamente correta. Para além de fazerem muito bons vinhos em todo o mundo, são pessoas corretíssimas e é sensacional trabalhar com pessoas sérias e é muito interessante. Éticas. E agora, Jorge, hoje a gente fez um passeio muito legal, porque a gente começou lá embaixo, na Quinta do Bom Retiro, né? Isso. E a gente subiu até aqui. Eu queria só que a gente situasse aqui rapidamente, porque como a gente estava conversando antes, né? O Douro, às vezes a gente tem aquela impressão, quem já veio para o Douro, aquela parte mais próxima ali do rio, né? Que você inclusive encontra várias caves conhecidas, famosas e tal.
E muitas vezes a gente pode ficar com a impressão que o Douro é só aquilo. O Douro é muito maior. O Douro tem 250 mil hectares de extensão, portanto vai desde a fronteira espanhola até ao sopé do Marão, da montanha Marão, e tem cerca de 40 mil hectares de vinha plantados. Portanto é uma região enorme, imensa. E dentro desta região temos 3 sub-regiões com características muito diferentes umas das outras. A parte mais ocidental, isto é, a parte mais próxima do Atlântico, do oceano, chama-se Baixo Corgo. O Corgo é um rio, um outro afluente do Douro. O Douro tem vários afluentes. Sim. E, portanto, temos o Baixo Corgo, que é a parte mais a oeste da região, onde temos uma pluviosidade média anual de 1500 milímetros por ano. Depois temos a região central, que se chama Cima Corgo, e que é essa região clássica que muita gente conhece. Sim. O Pinhão, ali a região zona do Pinhão, da aldeia do Pinhão, Sim. que é considerada o coração do Douro. A nossa Quinta de Bom Retiro fica muito próxima, a Quinta de Bom Retiro e a Quinta da Ortiga ficam muito próximos, uns 10 minutos de carro do Pinhão. Durante muitos anos as pessoas diziam que os grandes vinhos do Porto eram produzidos ali. Legal. E depois há esta região mais a leste, portanto mais oriental, que é maior em superfície, é a que tem menos vinha plantada, porque durante séculos não havia praticamente vinha nenhuma. Tá. E porquê? Porque antigamente o transporte de vinho era feito com barcos Rabelo. Sim. E entre a região central, o Cima Corgo e o Douro Superior, havia uma cascata, uma queda d'água, e portanto os barcos não podiam subir. Claro. Portanto, não fazia sentido estar a plantar uva aqui, se você depois não podia vender o vinho às famílias de vinho do Porto que estavam sediadas na cidade do Porto. Talvez fizessem para consumo próprio. Isso mesmo. E portanto, esta região durante muito tempo esteve abandonada, mas o meu pai já na final da década de 60 já tinha a percepção que nesta região se podia fazer vinhos de altíssima qualidade. Sim. Até porque o cunhado dele, o meu tio, Fernando Nicolau de Almeida, fazia aqui um vinho numa vinha relativamente pequena na altura, que era que fazia o Barca Velha, que é um vinho muito conhecido em Portugal. E portanto eles eram cunhados, o meu pai já tinha essa percepção, e por outras vinhas que haviam aqui, que ele já tinha vinificado e tinha percebido que aqui se conseguia fazer vinhos de exceção. Então ele resolveu procurar a quinta ideal na final da década de 60 e início da década de 70, a quinta ideal, e pegou nos mapas militares do Douro Superior para encontrar o spot, o local ideal, e para encurtar uma longa história, encontrou esta quinta. Chegou aqui. Onde não havia nenhum vinhedo. Hoje em dia temos 150 hectares de vinha. Só aqui? Só aqui. Nossa. No total de vocês, 250. 250. E portanto isso é único mesmo. Eu ia dizer que isto é uma superfície muito grande para a Europa, para Portugal, mas mesmo para a Europa. Sim, claro. São áreas bastante grandes. E portanto esta quinta tem a particularidade de não ter um único terraço. Todas as vinhas são plantadas no sistema vertical. Nós chamamos a vinha ao alto, que foi um sistema que nós introduzimos no Douro e que hoje é seguido por muitas outras vinícolas aqui também. E daqui, de onde a gente está, o que sai? Quais são os vinhos que saem daqui? Então, daqui sai mais de metade da produção da Ramos Pinto, uma vez que nós temos 250 hectares e aqui estão 150, com certeza, não é? E nós aqui produzimos vinhos do Porto e vinhos DOC Douro. Certo. Nos vinhos do Porto, talvez o mais conhecido será o Adriano. É uma garrafinha pequena aqui que o Jorge trouxe para a gente. Que eu consegui. imagina maior, hein? A maior a gente não ia conseguir, ia ter que ir em 2 carregar. Então, esta tem uma história interessante, porque isto foi uma edição limitada que nós fizemos na garrafa normal que se encontra no Brasil, que aliás nem tem 750, é 500 mililitros. Legal.
e que carinhosamente nós chamamos Adrianinho. Adrianinho, Adriano. legal. Me empresta aqui para mim um pouquinho, só para quem está vendo a gente, para ver a diferença de tamanho. Essa é 500 e essa aqui 3 litros, né? Isso. Olha aí a diferença. Então, esta garrafa nós também fizemos neste tamanho. Isto foi uma edição limitada que fizemos no ano passado para celebrar o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Olha. O Gago Coutinho e o Sacadura Cabral, dois portugueses, fizeram o primeiro voo da Europa até ao Brasil, até a América do Sul, em 1922. Isto na altura foi uma proeza absolutamente extraordinária, não é? Seria como hoje o equivalente a ir à Lua ou a Marte, não é? E os pilotos adoravam o vinho do Ramos Pinto, aliás, um deles era amigo do meu bisavô. Sim. E eles resolveram levar uma garrafa de Adriano no avião com eles fizeram o voo em várias etapas, para abrir, para celebrar no Rio de Janeiro a chegada deles, a travessia, digamos. Eles não beberam enquanto eles estavam pilotando, não? A ideia era beber para celebrar vitória no Rio de Janeiro. Acho que não beberam, porque eles chegaram, né? Se bebesse muito... Eu vou contar a história, porque eles, o avião era um teco-teco, não era? Um hidroavião. E eles tiveram várias aventuras, entre as quais ali junto, em frente à África, naquelas ilhas espanholas, deviam... o motor avariou, eles tinham uma fumaça preta. Nossa, e eles tiveram que amarar, portanto, aterrar no mar, não é? Amarar, sem ver nada, completamente cegos, com o fumo de coisa. E conseguiram, eram pilotos muito experientes, e conseguiram amarar e não morreram. Depois... Aquilo faziam em várias etapas, porque o teco-teco não tinha muita autonomia, portanto só tinham que fazer em várias etapas. Tinha um navio que seguia com combustível e com peças, caso o avião avariasse para o motor, etc. Pronto, para encurtar uma longa história, eles quando estavam ali junto aos Penedos, São Pedro e São Paulo, são no meio do Atlântico, já julgo que fica a 200 ou 300 milhas da costa do nordeste do Brasil. Eles tiveram um problema com o motor e tiveram que amarar novamente em SOS no meio do oceano. Não sabiam onde estavam, o barco também não sabia onde é que isto tinha acontecido, porque tem que ver que na altura não havia GPS não havia celulares, não havia nada, não é? Portanto, e eles, isto foi por volta de meio da tarde, início da tarde, e como naquela zona, aquilo foi junto, foi naquela zona do, como é que se chama aquela ilha que tem aquelas praias maravilhosas? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, ali, aquele São Pedro, São Paulo, foi por ali. Aliás, foi muito perto de onde o avião da Air France caiu, lembra, aqui há uns anos atrás. Portanto, é um lugar complicado e o mar estava muito agitado e eles, ao aterrarem, partiram um flutuador. E tiveram que esperar longas horas pelo barco salva-vidas. Então, isto está escrito, não foi inventado. Eles escreveram, contaram a história mais tarde, mandaram para o meu bisavô a história que lhes aconteceu, que tiveram um problema no avião, que tiveram que marar e que tinham 2 tubarões nadando à volta do aparelho, do hidroavião. O hidroavião a afundar lentamente porque o flutuador tinha partido. Portanto, eles pensavam que iam morrer. Ia morrer, claro. Então, um dos pilotos diz: eu vou-me amarrar com uma corda à minha cadeira, porque assim eu vou morrer, mas ao menos os tubarões não me vão comer, porque eu vou lá para o fundo do oceano e eles não vão conseguir chegar lá e não me comem, pelo menos tenho esse prazer. Portanto, eles estavam convencidíssimos que iam morrer. E ele conta isto tudo na carta que enviou ao meu avô e diz que o único prazer que tiveram foi dar uns beijinhos na companheira. E quando você lê aquilo, pensa que mas não havia nenhuma mulher. Claro. Então a companheira foi a garrafa de Adriano e significa que dar os beijinhos, significa que eles tomaram a garrafa toda. Pô, mas está certo, tinha que tomar nessa situação. Não havia mais nada a fazer. E então, eles dizem que foi a única alegria que tiveram. Olha só. E como eles saíram dessa? E eles saíram dessa, esperaram às 11 da noite, portanto, passado horas e horas debaixo do sol, passa um navio mercante que os vê, eles mandam lá o foguete, os vê e salvam-nos.
e levam-nos para Fernando de Noronha, onde eles esperam 1 ou 2 meses em Fernando de Noronha, que não é um local mau para esperar. Não é bom. Esperem por Seria bom se tivesse mais vinho do Porto para tomar lá, né? É que o avião tinha um espaço muito pequeno e não dava mais do que uma garrafa. Então, o que é que eles fizeram? Esperaram por um novo avião, porque eles queriam uma marca muito específica, com motor Rolls-Royce, que vinha de Inglaterra. Certo. Veio o avião noutro barco, e eles foram até Recife, depois foram até Salvador, depois foram até Porto Seguro, fizeram uma série de etapas, até chegarem ao Rio. E trouxeram a garrafa vazia com eles, assinaram a garrafa, e nós hoje temos no nosso museu da Ramos Pinto a garrafa histórica, original, que eles tomaram. Caramba. E que está no nosso museu, e que fizemos esta réplica. Como vê, tem a assinatura dos 2 pilotos, que é exatamente a réplica idêntica do rótulo que eles levaram com eles para o Rio. Mas aqui foi uma garrafa normal, 750? É uma garrafa 750. Tá. Nós é que achamos graça fazer. Não, claro. Porque fizemos no ano passado uma série de eventos no Recife, no Rio de Janeiro, para celebrar este evento. Aliás, houve vários assim, mais oficiais, com entidades do Estado, com Marinha. Mesmo em Portugal também se fizeram vários eventos comemorativos deste coisa. Mas esse é um porto? Este é um porto. É um porto, digamos, multissafrado. Está bem. Portanto, são várias safras, em que a média de idade tem 8 anos. Ok. Em que a maioria das uvas vem desta quinta de Erva Moura. Mas aí você tem uma outra garrafa aqui que eu quero ver aqui também, porque que é uma outra pequenininha também aqui. Esta outra é bem pequenininha. Olha, este é um vinho clássico em Portugal. Pouca gente, eu acho que não há ninguém em Portugal que saiba de vinhos que não conheça o Duas Quintas. Claro. É um vinho de referência em Portugal. Ramos Pinto sabe que a região do Douro, durante os últimos 300 anos, esteve muito focada no vinho do Porto. E esqueceram a produção dos vinhos Douro, dos vinhos tranquilos, dos vinhos secos, de fermentação completa. E nós fomos das primeiras vinícolas a relançar estes vinhos no mercado. Fomos os primeiros no Douro a plantar uma vinha de raiz, pensada para vinho do Douro, a construir uma adega, portanto, a construir um centro de vinificação para vinificar só vinho do Porto. E fomos os primeiros a fazer com tecnologia moderna, não é? E com a ciência da enologia. E, portanto, o Duas Quintas é um vinho conhecidíssimo em Portugal. Como lhe disse, tal como o Porto, vendemos em quase 100 países no mundo. Sim. E Duas Quintas significa 2 fazendas, não é? Duas propriedades. Sim. Uma delas é a Erva Moura. Portanto, as uvas vêm daqui da Erva Moura, de um solo, como pode ver, xistoso, de xisto. Há uma cota média de 150 metros. Portanto, os vinhos aqui estão concentrados, com estrutura, com corpo, com tanino. Sempre um tanino muito aveludado, muito sedoso, mas vinhos sérios. E, por outro lado, a outra segunda quinta é a Quinta dos Bons Ares, que fica em altitude, a 600 metros de altitude. Portanto, um clima mais frio é relativo, mas um pouco mais frio do que aqui. No inverno chega a ser frio, chegamos a atingir temperaturas negativas, ao passo que aqui é muito raro atingir temperaturas negativas. E, portanto, aí temos o frescor do vinho, a elegância, a pureza, a mineralidade nos vinhos. Nós fazemos um tinto e um branco. Este é o que nós chamamos o clássico. E depois, acima deste, temos o reserva, também um tinto e um branco. Ah, legal. Então, só resumindo aqui, quem quiser conhecer os vinhos de vocês têm Douro, branco e tinto. Isso. E Porto, certamente. Sim, temos toda uma gama. Toda a gama, né? Temos toda uma gama de vinhos e, inclusive, temos nos DOC Douro, lançamos agora um vinho específico desta quinta, da Quinta da Erva Moura, que é um vinho feito com as melhores parcelas, portanto, legal, com os melhores quadradinhos de todos os vinhedos que temos aqui. E depois temos um vinho ainda mais caro ainda, que é o Quinta da Ortiga, que são vinhas centenárias plantadas em terraços pré-filoxéricos, que é biodinâmica e que tem 64 castas, que é Nossa Senhora. É um vinho que chama-se Ortiga, é uma edição limitada, nós apenas produzimos cerca de 3.000 garrafas, onde vendemos no mundo inteiro e, portanto, cada país tem uma quantidade minúscula e ínfima de
da locação de... Claro, Sim. imagino. Imagina para gerenciar essas 64 castas e saber onde está ali, tudo é um trabalho... Então, nós desenvolvemos uma aplicação para iPhone e para iPad, Certo. em que você pode caminhar numa das vinhas mais antigas do Douro, mas com uma tecnologia incrível, porque está ligado ao satélite. Olha só que E você interessante. pode dizer, este pé de vinha é Touriga Nacional, este pé de vinha é tinta da barca, este pé de vinha é tinta amarela, e mais do que isso, posso lhe dizer que no ano passado este pé de vinha concretamente produziu 2 bagos, este Nossa. pé produziu 3 bagos, este pé produziu 1 bago, portanto nós Caramba. sabemos a vida, o nome de cada pé de vinha, o nome próprio, conhecemos pé Que por legal. pé. E vocês que desenvolveram isso? Fomos nós que desenvolvemos Pronto. isto, hoje há outras vinícolas que o utilizam, Sim. mas fomos nós, juntamente com uma empresa, que desenvolvemos esta tecnologia. Eu vou baixar isso aí no meu celular, preciso fazer uma visita lá para ir conhecendo Claro, as vinhas, claro. muito legal. Bom, a gente vai provar alguns vinhos, não é isso? Claro que sim. Vamos provar aqui. A gente está na Quinta da Erva Moura, né? Que me pareceu fantástico o lugar. Demora um pouquinho para chegar aqui, né? 1h30 mais ou menos lá de baixo. Do Pinhão é cerca de 1h30, mas se você vier do Porto direto aqui são 2 horas, porque a estrada de Pinhão aqui é muito sinuosa, como você pode ver. É verdade. Ao passo que a estrada do Porto para aqui é uma estrada ótima e você facilmente chega aqui em pouco mais de 2 horas, 2 horas e 10. 2 legal. horas. Legal. E os vinhos, o pessoal sempre acaba perguntando, então eu coloco depois ali, mas os vinhos de vocês estão com a Epsi, né? Isso. A No Epsi Brasil é a é importadora. a importadora exclusiva da Ramos Pinto no Brasil. E aí vai encontrar em restaurantes, em Isso. casas especializadas e tudo isso. A gente coloca depois o site deles e coloca também o site da importadora, que aí fica Sim. fácil para as pessoas Sim. acharem, né? Nós, por acaso, curiosamente, há um cliente com quem nós trabalhamos há praticamente 90 anos, julgo eu, que é o Santa Luzia. Ah, legal. É um cliente Excelente histórico da Ramos Pinto, é provavelmente um dos clientes mais antigos que a Ramos Pinto continua a trabalhar no mundo. E é uma casa que, para além de clientes, são amigos. Sim. O Sr. Jorge contou-me que lembra-se quando era criança, o Sr. Jorge, que já é um senhor de idade, Sim. contava-me que quando era criança, a grande excitação, o grande entusiasmo dele era quando chegavam as caixas de Adriano Ramos Pinto, porque eles tinham um pé de cabra que abriam e cada caixa trazia um pequeno brinde. Ou um mesmo? saca-rolhos. Na altura não se fazia isso, Claro, não havia claro. saca-rolhos. Olha que legal. Mas havia aqueles posters famosos da Ramos Pinto, da Arte Nova, havia uma série de agendas, botões do punho, colares para as E senhoras. ele ia lá e queria pegar Queria o presente, Olha queria o só. presente, era muito, foi muito... nós no nosso museu temos alguns desses Que brindes. legal. Hoje continua esses brindes ou não? Nós continuamos a fazer, mas não fazemos esse tipo de promoção. Nós Tá bem. continuamos a ter boné Ramos Pinto, Claro. polo Ramos Pinto, Claro. saca-rolha Ramos Pinto. Aliás, Não eu sei. ganhei uma Polo, né? Que o pessoal aqui eles dão um presente, mas também dão trabalho, né? Eles deram uma sacola com o meu nome, tá bonito pra caramba, escrito lá, Daniel Perches, tal. Eu falei, pô, legal, uma Polo com o meu nome também, uma tesoura. Eu falei, pô, tesoura agora complicou. Por que essa tesoura? Nós vamos ter que colher uva agora, né? Pois é, então, a sua tesoura, não sei se reparou, diz Ramos Pinto, mas também tem lá o seu nome. Eu vi. Portanto, a ideia agora é você colher as uvas. Amanhã elas vão ser colocadas num lagar, juntamente com uvas de outras vinícolas Legal. de Porto. Vai ser feito um Porto Vintage. Isto é organizado por um alemão, um grande apaixonado por vinho do Porto. E, portanto, todo o vinho vintage, vinho de Porto Vintage que vai ser produzido, vai ser vendido e todo esse dinheiro vai para caridade, Olha para só. as crianças pobres da região do Douro. E, portanto, você vai contribuir com Eu uma vou. ótima ação. E esse do 2023, todo Isso. ano é feito? Todo ano. Não. O último que foi em década 10, 2015 ou Olha só. algo assim. E vai ficar pronto quando esse vinho? Portanto, ele será lançado provavelmente em abril de 2025. 2025. E como que compra esse vinho? Então, depois vai ser uma produção muito limitada
E provavelmente a Epice vai ter, vai conseguir comprar. Eu já vou conversar com o Luli que eu vou comprar uma caixa desse vinho. Eu vou contribuir 2 vezes. Eu vou cortar um pouquinho, mas depois eu vou contribuir lá também. Já vou reservar minha caixa lá, Valeu. quem quiser. E como chama esse vinho? Chama-se Oportunidade. Ah, Oportunidade, Ele pronto. põe o Porto, legal. Unidade. Boa, boa. Porto e Unidade. Ah, boa. Porque conseguiu juntar todas as vinícolas e fazer um vinho com todas as Excelente vinícolas. nome, muito bom, muito bom. Legal. Bom, Jorge, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu é que agradeço mais uma vez. Por estar com a gente aqui. A gente está num grupo aqui visitando e a gente, como eu disse, a gente passou na quinta do Bom Retiro lá embaixo, né? Subimos até aqui. Sempre muito gostoso conhecer. Se você tiver a oportunidade de visitar o Douro, é um dos lugares mais bonitos do mundo, sem dúvida. Né? Não há dúvida. Isso dito por franceses, italianos, da África do Sul. É das regiões vitivinícolas mais bonitas do mundo e com certeza que nós gostamos, como eu disse, o meu coração está dividido entre Portugal e Brasil, portanto temos sempre muito prazer em receber, seja no Porto, nas nossas caves tricentenárias, porque o nosso museu está num edifício que tem mais de 300 anos, olha isso. portanto vale a pena visitar, Vale a pena. ou aqui na Quinta da Erva Moura, estão abertas ao público, portanto estão todos convidados para nos visitar quando quiserem. Pronto, está aí. Então, muito obrigado e você que está com a gente aqui, continue aí, porque quarta-feira que vem tem mais podcast por aqui. Obrigado. Eu é que agradeço.